Resumidamente, e só para avisar, nós já estamos gravando, tá? A partir de agora, o Dr. Rubens é médico, PhD em Ciências da Saúde, pesquisador em Neurociência, Saúde Mental e Epigenética, mentor em Gestão da Saúde e tomadas de decisões, fundador do Instituto Teófilo Centro Clínico Terapêutico, idealizador do projeto de literatura em saúde, Informação Cura, olha que nome importante, e presidente da Associação Brasileira de Medicina Personalizada e de Precisão, mas vou falar para vocês que esse é só um resuminho, eu não vou continuar, porque senão nós ficaríamos aqui muitos minutos da aula falando disso, então eu vou mandar a mini bio dele mais completinha aqui no chat, só para vocês terem uma ideia, assim, da pessoa que vos fala. Dr. Rubens, muito obrigado por estar aqui conosco, por compartilhar esse tema, a gente vai aprender muito, não tenho dúvidas nenhuma, não só, né, pelo seu profissionalismo, mas também por ser homem, pai, marido, filho, nós precisávamos de uma fala dessa aqui. Então, a palavra é sua, fique à vontade, estamos aqui para o que precisar e sedentos aí, né, por seus ensinamentos. Obrigada. Obrigado. Então, obrigado a Kelly, eu que agradeço, é uma oportunidade de compartilhar saberes, né? E já disse eu e o Vinícius, que está nos ajudando, e quem mais entrar, da gente falar sobre a masculinidade e encontros, mas quando ela é tóxica, quando ela envenena. Então, hoje eu vou passar aqui, o objetivo é mostrar que a espécie humana ela é predatória, e isso a gente vem desde sempre. Então, por que somos as origens, o que isso nos causou, e na consciência de mundo e civilização que a gente está, que pergunta a gente pode fazer para transformar o que está acontecendo. Então, eu vou... Primeiro que uma das coisas muito importantes é que a masculinidade tóxica não é sobre o ser homem, mas é o modelo cultural nocivo, né? Essa questão que a gente está cada vez mais vendo, sempre existiu. Se a gente olhar um pouco no grande mito que seria, né, da nossa história, os registros históricos, o mundo começa já com um irmão matando o outro, né, um fratricídio. Então, essa história do homem lesando outro homem, ele é muito mais antigo do que a gente pensa. O que está acontecendo é que nós estamos assumindo consciências e a gente está podendo olhar e rever o que é o ser homem e quando ele intoxica. Mas quando a gente olha também a etimologia da palavra masculino, a gente entende, né? Masculino é o diminutivo do viril, do mas, né? Da força. O feminino, ele tem uma relação complementar que é aquele que fecunda, aquilo que traz afeto. Então, são duas etimologias que nas relações de homem, mulher, homem e mulher, mulher, eles têm sentidos simbólicos importantes, porque são sempre complementares. A grande questão é quando envenena, quando fica tóxico, né? O tóxico é uma etimologia que me envenena, me traz um mal. Primeiro que desde a infância a gente tem esse modelo que põe força, dominação e repressão para o homem, né? Então, mudou? Está mudando? Sim, é suficiente? Acho que a gente pode colocar uma forcinha aí, né? De poder prestar mais atenção. Uma das coisas que a gente vai falar também, e é importante, é a masculinidade de saia, né? Então, quando é que essa imposição desde a infância não vem só por um homem, mas pode vir por uma mulher. E, por fim, a gente tem a história da masculinidade tóxica, misoginia, né, a predação, o bullying,
a homofobia, a misoginia, o feminicídio, as intolerâncias, o discurso de ódio, eles vêm porque todos nós viemos de uma origem biológica em que territorialismo é marca. Não tem um animal em que a gente nos circunscreve. A segunda, diferente de um animal, e que a Kelly em algum momento vai falar, ou não sei quem, né, sobre o dolo. O animal não tem intenção. É uma das coisas que difere um animal do humano. O humano tem uma intencionalidade, né? É isso que determina um crime doloso com a intenção, um crime culposo, não quis fazer. Então, quando a gente mata com desejo de matar, isso é próprio do humano. Quando a gente agride por desejo de agredir, é do humano. Quando a gente submete o outro, abusa, viola, é do humano. Em animais tem, em algumas questões de hierarquias, entre símios, né, macacos, a gente começa a entender isso. Mas o nível que o homem chegou, inclusive a própria predação do planeta, né, ele conquistou tudo. É próprio mostra que o conceito de masculinidade tóxica é para além das relações, é também para as condições da sobrevivência desse planeta. Porque também são muito mais homens que nos lideram do que mulheres, e a gente precisa entender que é muito novo também esta condição. Então, da onde vem a violência e a predação da masculinidade, do homem? Primeiro, genética. Genética é o código que faz uma pessoa. Lá dentro do núcleo tem o nosso código. Alguns genes são diferentes para mulher e para homem, não que são diferentes como eles são traduzidos, né? Como eles são lidos, mas às vezes tem uma maior penetrância, que a gente chama, né? Tem uma maior incidência, uma facilidade com o sexo masculino. Porque a gente olha um homem e uma mulher, que é muito importante fazer esse paralelo, porque um homem, do ponto de vista cromossômico, é uma espécie, é o XY. A mulher é outra espécie, seria o XX. Então, também essas variabilidades genômicas, genéticas, a gente precisa começar a entender que faz a diferença entre um homem ter mais músculos e a mulher ter mais dificuldade. É uma condição evolutiva. E o homem tem alguns genes que o coloca de um jeito mais impulsivo e uma tendência à violência. A gente já sabe disso. É desculpa para um homem ser impulsivo e violento? Não, mas a gente precisa saber que faz parte da nossa biografia. Né? Se a gente olhar a nossa civilização, ela tem registro de 10 mil anos. O Homem sapiens, ele vem 300 mil anos, mas a origem é de milhares de anos, né? Mais de 3 milhões de anos. Então, carregamos um pouco desses genes. O cromossomo Y, ele também tem uma particularidade que ele é mais vulnerável. O homem, frente à emoção, ele tem essa questão que eu falo, homem, eu sempre falo, pronto-socorro, quem segura o filho, homem ou mulher? Né? A mãe ou o pai? Geralmente é a mãe que está lá porque o pai desmaia, ele tem algumas questões. É a regra? Não, mas é o que mais a gente sabe. Então, isso também está lá dentro do DNA do homem. Né? Uma emoção, ele pode ir e trocar um pneu, ele pode ir lá de um jeito meio caricato e partir para a briga no estádio. Mas se ele vê sangue, se alguém declara alguma coisa para ele, ele é vulnerável nisso e a gente sabe que é cromossomo. Então, está lá na biologia. Terceiro, tem a questão da epigenética. Epigenética é o que está além da genética. Então, a gente tem duas heranças. Tem as histórias das ervilhinhas, que a gente aprendeu lá na biologia, que é a genética, né, do Mendel, do olho azul, azão, azinho. E agora a gente tem a herança epigenética, aquela que passa pela cultura. Então, de acordo com como a gente é criado, o que comeu, o que nós passamos, o que a mãe passou durante a gestação, violências, abuso,
a gente deixa marcas biológicas, né, epigenéticas, então em cima dos genes, e isso é passado por uma geração em geração. Ah, só passa ruim? Não, a gente faz parte da evolução. Por exemplo, na África, de tanta relação de seca e estação da chuva, fome e abundância, os nossos melhores corredores de maratona, aqueles que têm mais resistência a ficar na atividade física e em jejum, são africanos, né? Se a gente olha aqui na São Silvestre, tem isso. Os que têm mais longevidade, se a gente olhar, né, hemisfério norte, tem a ver com fome, com frio e do que passou. Então, a gente tem toda uma evolução para o bem e para o mal, né? Para a evolução daqueles que se adaptaram melhor e aqueles que pegaram o trauma. Então, sobre o trauma e a violência, a gente tem os estudos do Holocausto, de fome, da Segunda Guerra, em que a gente percebe essas marcas gerando a condição de perpetuar aquele estresse traumático, depressão e doenças. Então, hoje a gente pergunta, levanta, quantas pessoas têm câncer na família? Ah, 1, 2, 3. Mas a gente pode já perguntar, quantas depressões, quantos neurodiversos, quantas pessoas têm tendência à fobia, à ansiedade? A gente já vai olhar que tem famílias que têm mais, do mesmo jeito que tem enxaquecas, intolerâncias. Então, tudo isso é muito importante para a gente olhar que a gente não lida só com uma racionalidade ou com uma mente, mas tem uma biologia por trás. E a antropogenética, que, aquilo que eu já disse, faz parte, desde que o mundo é mundo, nos estudos de Fawcett nos ensina sobre a violência e a radicalização. Né? Aqueles corpos que são encontrados em tumbas, é uma coisa, mas aqueles que são encontrados fora de tumbas, né, ou que o início da civilização coincide com quando a gente enuma, né, quando a gente enterra. Então, o enterrar significa que a gente adquiriu uma consciência, mas aqueles que foram encontrados são vítimas de fratura no crânio, fraturas, perfurações, retalhos, né? A gente consegue, dentro de uma medicina forense, entender. Então, desde que o mundo é mundo, um homem ataca o outro homem. E, por fim, a gente tem uma coisa que pouca gente sabe, né? Que nós não viemos só do Homo sapiens. A gente tem várias espécies de subespécies de hominídeos que evoluíram. Então, os denisovanos, que eles contribuíram à resistência imunológica. A gente viu isso porque ele é mais na Ásia, a Covid lá na Ásia foi diferente, né? Os neandertais, que é esse desenho aqui, que é de testa, e que mostra que eles são mais impulsivos, agressivos, virou meme, né? Um Neandertal, né? Ele é um caricato. E os sapiens, que foi uma hibridização que aconteceu, encontros, né, inter-raças. Hibridização é encontros entre raças. Então, é mais ou menos um híbrido, um cavalo com jumento, por exemplo, né, para a gente entender, um gato de uma espécie com um felino do mato. Ou java-porco, que a gente tem aqui, né, o javali que conseguiu cruzar com o híbrido, são duas espécies diferentes. E o Sapiens foi o que desenvolveu mais essa condição neocortical, da estratégia, os vínculos sociais. Então, nós, seres humanos, temos também, em pequenas proporções ao redor do mundo, geneticamente, genes mais propícios à violência e mais ou não. Então, o europeu é mais neandertal e asiáticos mais denisovianos. E a gente tem a nossa formação genética do povo brasileiro, né? Recente começou a pesquisa do genoma brasileiro e a gente descobriu que nós somos poucos pais, a maioria, né, os degredados, soldados, abusadores, bandeirantes, pessoas que vieram com muita violência, conquista, territorialismo, né? E era para fazer a evangelização. Quem não era evangelizado era morto.
e isso contribuiu até hoje para essa condição do masculino autoritário e violento que a gente vê. E a gente é filho de muitas mães, todas vítimas, né? Há uma violência sexual, escravização que moldaram a nossa cultura. E até hoje a gente vê o Brasil, né, no mundo, lá, mulheres que são mães solo. Então, os homens espalham e não cuidam. Então, essa relação da violência e da responsabilidade, do abuso, mantém a território, mas não sustenta. Então, essa questão que nós agora temos leis que põem ordem nesse barraco todo. A gente consegue identificar quem é o pai, e o pai tem que, por DNA, né, cumprir as suas responsabilidades. Mas isso é causa de litígio. A lei da Marinha da Penha, a Kelly vai falar isso na próxima aula, que ela já me contou. O que resultou? Que nós aqui no Brasil temos essa questão acentuada de abusos e violências em que tem o sexo, né, na sexualização e manutenção de hierarquias autoritárias. A gente vê isso jogadores de futebol do Brasil, a gente vê políticos brasileiros, a gente vê personalidades mantendo esse padrão. E isso é importante. E, por fim, a gente tem uma neurobiologia, ou seja, a gente tá, além de vir na biologia, no DNA, na epigenética, na condição de traumas herdados por nossos pais e mães, né, que a minissérie Adolescência mostrou isso. O pai do garoto, ele era filho de um pai rígido, autoritário, e uma mãe que aparentemente não aparece. E a mãe do garoto era uma projeção da dona de casa, que era para cuidar da harmonização do lar, e as coisas estavam acontecendo dentro do quarto dele, e ninguém percebeu, e quando, né, quem assistiu vê a cena da invasão e inacreditável. Então, por que chamou a atenção essa minissérie Adolescência? Porque não é do terceiro mundo, aconteceu no primeiro mundo. Então, quando acontece coisas do primeiro mundo, a gente se choca, porque não é, do último setor, do terceiro mundo, de pobreza, é ali. Né? Qualquer um de nós, a gente se identifica nisso, está todo mundo vivendo essas questões. Então, o trauma é perpetuado e o homem se dá pior quando ele fica mais estressado. Esse eixo HHA é hipotálamo, aquela parte do cérebro, hipófise, que é aquela glândulazinha que a gente tem dentro do cérebro que organiza todos os nossos hormônios, e A é de adrenal, a suprarrenal, né? É uma suprarrenal porque fica em cima de rim. Ela é o marcador do hormônio cortisol, produz o neurotransmissor noradrenalina, produz o hormônio adrenalina, ou seja, quando a gente está com a adrenalina toda, está pé da vida, está reativo, está no fica ou foge, a gente está no estresse agudo. Quando isso é detonado sempre na vida, a gente chama isso de estresse crônico, e a consequência é pior a agressividade, reduz a empatia e afeta a saúde coletiva. Então, gente mal-humorada, se a gente pode olhar, tem a genética e tem, não está dormindo bem, perdeu o humor, não está feliz, tem questões que a gente precisa ajudar. São 3 Hs que a gente faz um bom diagnóstico em saúde mental, né? Se é humilde ou arrogante. Então, o primeiro é a humildade. A segunda, se ele tem uma relação afetiva por outro humano ou não, né? Se ele tem uma solidariedade, a humanidade. E, por fim, o humor. Na psiquiatria, o humor e afeto é a mesma coisa. Se a pessoa é mal-humorada, acorda de um dia de um jeito, ao meio-dia está outro, à tarde. Então, esses 3 Hs ajudam a gente a olhar principalmente homens e mulheres. Mulheres têm a relação hormonal, né, a TPM, etc., mas homens têm essas questões. Tem gente que não se compadece com a dor alheia, a enchente do Rio Grande do Sul, tem gente que não ajudou, não estava lá, não relaxou, não se vinculou com isso. Então, isso piora, e quanto menos a gente dorme, pior fica. Então, imagine adolescentes que estão em formação e não estão com uma boa condição
nem de referência paterna e nem de condição de saúde. E para acentuar, o cérebro masculino ele tem menos conexão, menos sinapse entre o centro da emoção, né, o sistema límbico, e a linguagem. Então, às vezes ele sente, mas o homem tem dificuldade natural para falar. É diferente da mulher. Porque isso é milhares de anos em que aquela que amamenta é diferente daquele que não amamenta. Aquele que traz perto é diferente daquele que fica longe. Então, essa relação da emoção e a linguagem, ela é boa para a guerra, para conquistar, para submeter, mas para auto se rever, isso nunca é estimulado. Né? Se a gente olhar, a gente começou a ver isso no pós-Segunda Guerra, porque foram duas grandes atrocidades, os homens saíram completamente doentes, e aí tiveram as outras guerras, Vietnã, e a medicina mostrou isso, do estresse pós-trauma. E tem uma coisa que é muito importante quando a gente trabalha com educação, que a escola ainda não bebeu, nós pais a gente demora para aprender. Um garoto de 9, de 10, de 12, de 15 anos não tem consciência de decisão, porque ele não está maduro. Né? Essa região da estratégia, o neocórtex, ela se vitamina, se fecha por volta dos 18, 21 anos. Por isso que a gente é maior aos 21, escolhe a profissão próximo dessa fase da vida. Então, quando você pega uma pessoa de 15, de 13, de 12, que se repete, a gente tem que levar em consideração que é algo que tem que criar um calo ali, e senão, e tem que falar muito. E o que a cultura está acontecendo entre os meninos? Porque sempre existiu o bullying, né, mas não o cyberbullying. Primeiro, essa repressão emocional. Então, filhos de exércitos, né, de escolas disciplinares, sempre fomos independente homem e mulher, existia uma condição de vitoriana, né, é diferente eu expressar e ser comedido. O segundo, que o fato dos pais e a emancipação feminina colocou muitos garotos na lei da vida sem referências. E isso a gente vem quando eu não tenho vínculo com meu filho, ele vai buscar fora, e se ele não consegue, ele submete-se a uma situação de vínculo. No filme mostra, na minissérie mostra muito bem isso. Qual é a grande questão do bullying, né? Da predação? Quem já teve a oportunidade de ter a vida agrícola tal, a gente sabe que um dos bichinhos, o bullying acontece no mundo animal. Né? Quem cria porco sabe que tem aquele que os porcos começam a comer o rabinho, né? Sangra, as galinhas que bicam os ovos lá, ou que fica bulinando a outra. Tudo isto é uma questão de um ou dois mais agressivos que entende que o vínculo se faz pela submissão. Então, o bullying é um pouco disso. A grande questão nunca é relatado o bullying. Então, a gente está começando a lidar agora com bullying. E ainda é uma recomendação. Atuamos de uma maneira muito pouco parcial entre a vítima e o agressor, o bully e o bulinado, né? O que sofreu e o que faz. Então, podemos discutir isso, mas eu acho que expulsar não resolve. A gente precisa trabalhar. Quem abusa está sofrendo tanto ou mais com aquele que foi abusado. Um precisa trabalhar com as suas defesas, essas vulnerabilidades afetivas de vínculo, e outro precisa ser educado até onde é sua medida de força. E, por fim, aquilo que todo pai, toda mãe, ninguém conta, mas nada mudou, se o filho é gay ou se não é gay. Né? Essa homofobia que a gente vê, inclusive, de adultos, e faz parte de uma ideologia, inclusive, política, né? Mais conservadora.
Se eu tiver um filho gay, eu vou deserdar, eu não sei como. Então, isso existe, muito está se mudando, mas a ordem nos bastidores continua a mesma questão. Então, por que homem sofre mais? Por que a gente fala da masculinidade tóxica? Porque é o que a gente mais vê. Se a gente olha violência entre torcidas, briga em bar e cyberbullying, homens. Vítimas de homicídio, no Brasil, quase 100% homens. Autores de homicídios, homens. Suicídio entre adolescentes, 3 vezes mais em meninos do que meninos. Crimes de ódio contra gays e LGBTQI+, segue crescendo, mas é geralmente cometido por homens. Então, aqui vai a minha crítica à geração ansiosa do Reddit, né? Ele fala sobre o uso do celular, do não uso, acho que a gente precisa regular, etc., mas não se aplica para os homens, né? A curva dele se aplicou só para as meninas. E é isso. O que a gente vê é essa polarização. Então, a educação midiática, né? A educação de cidadania, ela tem que se adaptar também a uma transformação trans e multicultural que a gente está passando, que vem com as máquinas. Mas nós, pais adultos, precisamos entender até onde a gente vai para poder orientar. Isso eu deixei como dica. Então, e é por conta dessas questões que está tendo um curso como esse, o Instituto da Kelly, porque há muito adoecimento, né? Está previsto cada vez mais que nenhum lar, depois de 2030, terá um filho ou de alguém que não esteja sendo vítima ou sofrendo de uma questão de saúde mental. Então, o adoecimento psicológico é vastíssimo, é uma preocupação mundial, e a gente precisa fazer intervenções, mas ninguém sabe porque a gente não tem tempo. Mas a justiça já tem um bom parâmetro. Então, precisa judicializar? Eu entendo que quando os pais não perder o pátrio poder, ainda a justiça pode trabalhar muito bem para organizar e não sei se fazer a justiça, eu entendo que a justiça transforma a paz. Né? A gente precisa começar a cultivar a paz. A gente tem muita preocupação em ser feliz, mas ninguém se preocupa com a paz. E a justiça, ela estabelece paz. A saúde precisa começar e cada vez mais trabalhar, não é só com sobrevivência, mas com pacificação. A medicina entende que a masculinidade tóxica não é uma doença, mas chama atenção, né? Aquilo que eu falei. Se eu faço uma predação sistemática, se eu não tenho afeto, se eu não me preocupo, se eu quero que o outro se lixe, se vacinar ou não vacinar, eu quero só para mim, né? Se eu gosto de atalhos, tem transtornos de personalidades graves, né? O antissocial, o narcisista, o borderline, entre outros. E todas elas, se a gente olhar, são pessoas egocêntricas, né? Narcisista. Eu não penso no outro, eu quero que o outro entregue para mim. E a gente está cheio de líderes, inclusive políticos, trazendo isso. Então, isso piora também a condição de expressões de masculinidade tóxica. A iniciação sexual hoje é feita pela internet. 80% dos meninos já viram pornografia antes dos 16 anos no mundo todo. No Brasil é um pouco mais cedo. E a pornografia, não sei se alguém já viu, eu recomendo que os pais vão lá e vejam, né? Porque homem consome pornografia, mulher menos. Mas é importante que vocês vejam um site de pornografia, como é a relação, né? A dominação feminina, o que se é feito ali, né? Sobre a violência. Então, existe uma erotização da violência que não tem nada de erótico, né? A gente poderia falar que já é sadismo, mas tem ali uma condição que precisa ser debatido dentro de casa e nas escolas, né? Não na época da pandemia, a Organização Mundial da Saúde prescreveu para todo mundo, né, autogratificação. Todo mundo vamos masturbem-se, não fiquem só solitários.
porque a vida sexual faz parte também da nossa saúde. E quando você tem os hormônios, a descoberta, se eu sou aceito, é uma coisa, mas se eu não sou aceito, vem o que aconteceu, né? Se a minha relação afetiva, meus vínculos, vem o que tem lá da adolescência, né? Os celibatos involuntários, que é o garoto, e ele começa a ouvir aquilo que ele quer ouvir. Não sei se vocês sabem, hoje a inteligência, quase 20% da população dos Estados Unidos está fazendo terapia com o chat. Ah, por quê? Porque o chat só fala, né? A inteligência artificial só fala sem te desagradar, né? Então, aquelas dificuldades da vida, a contrariedade não aparece. Então, quem vai mostrar as nossas dificuldades e os nossos fenômenos, né? Aquilo que é talento, é a relação com o outro, não adianta. Nós temos a necessidade de... E as questões midiáticas, a vivência, né, desse mundo alternativo faz com que aconteça o evento que aconteceu na adolescência. Tem uma questão. No anonimato, isso piora milésimas vezes. Então, é diferente um Instagram ou um pouquinho do WhatsApp de uma plataforma Discord. Então, tudo que é anonimato é as máscaras, né? Como a gente sabe nos processos neuropsíquicos. Mascarada, a gente faz muita coisa. Então, a gente precisa começar a tirar essas máscaras. E por fim, a pedagogia da violência na mídia é passada pelos nossos líderes, né? Então, imbrochável, imorrível, incomível, ou que eu elegi uma pessoa, pus lá porque ela é bonita e ela vai me ajudar a fazer mais política, ou política de mulheres, mas só põe, né, aquelas que têm um perfil X. Virou meme. Então, e os homens se identificam com isso. Então, o humor e política, cada vez mais se fazem ainda muitas graças de questões que precisamos rever se estamos rindo junto ou ainda precisamos nos educar. Não adianta eu ficar preocupado com jovens se eu ainda faço graça ou acho graça de questões que eu já não tenho mais condição de achar. E nunca se esqueçam, o meme, ele vem da genética. Quem cultivou a palavra meme, né, o Richard Atkins, que é um neurobiologista, no livro Gene Egoísta, do mesmo jeito que a gente tem genes que ficam mais prevalentes, né, tem mais penetrância naquela família, a gente tem os memes, né, o que meme, que ele fala que, na realidade, ele não sabia, mas era epigenética. Então, a gente pode falar que genes e memes, para o bem ou para o mal, ele é que nem praga, entre aspas, de mãe. Pega, a gente precisa tomar cuidado. E a gente olha e vê as questões de misoginia, de abuso, de estupro levando vantagens na igreja, no exército, então lugares de homens, no esporte, treinador de ginasta, né? A gente colocou isso, e instrutores. E, por fim, a gente chega na família. Então, a gente saiu lá, né, um método não construtivista. A gente veio lá dos milhares da nossa biografia de fora para dentro. Então, no Brasil, quase 20%, 25% dos lares são chefiados por mulheres solos, né? Na ausência da função de pais, isso vai impactar demais o desenvolvimento afetivo e social dos filhos. É muito importante, né? As mães vão lá e se debruçam das famosas pães, mas fica uma esteira aberta para os impostores, porque a maternagem, a supervisão, nem sempre ela consegue dar, e é justo. Hoje, a gente olha as ideologias sendo antecipadas nas questões de gêneros, cada vez em idade mais precoce. Se a gente vê que nós estamos tendo doenças previstas em idades mais velhas, né, hipertensão, diabetes, câncer, e isso está sendo antecipado para idades mais jovens,
a gente está olhando isso também na questão cultural e polarização. Os meninos tendem a serem mais conservadores, à direita, e as meninas, as pautas mais progressivas, de minorias, e à esquerda. E esses encontros não estão sendo possíveis para estabelecer vínculos e a maturidade. Então, não há maturidade possível se eu não me apaixonar, se eu me entregar para alguém. Isso é fundamental. O nosso cérebro precisa disso. Eu posso me apaixonar e me desiludir, não deu certo. Mas a prova da nossa maturidade é quando namoramos, apaixonamos, temos uma relação em que eu começo a dialogar com o outro nos contraditórios, naquilo que é diferente. Porque por semelhança é tudo. E tudo que a gente quer tiver só semelhança são os influenciadores, impostores e aquelas pessoas despreparadas que estão ganhando muito com isso. Hoje a gente olha o homem, o menino nem está púber e já está preocupado com o músculo. E os pais estimulam ir para a academia. Não faz sentido, a gente precisa olhar essa autoimagem ainda de músculo e potência. Então, a gente tem distância do pai nos lares, tem uma homofobia de tocar no outro amigo, porque isso é próprio de mulheres, mas não de homens. E quando eu não tenho um pai, a gente confundiu uma coisa que é a homoafetividade, né? Homossexualidade, eu tenho prazer com outro homem, mas eu, como pai, eu tenho que ter uma homoafetividade com meus filhos. Eu tenho que gostar muito dele, eu tenho que pegar, beijar, abraçar, etc. Ter tesão é outra história. Mas a homoafetividade masculina é aquilo que vai levar esse jovem, essa criança, a ter vínculo seguro e saudável entre homens, inclusive com mulheres. Então, para eu ser um cara acolhedor, afetivo, empático, eu tenho que ter recebido isso. Senão, é uma lacuna que eu vou ter que reaprender. Mães sobrecarregadas, filhos frágeis e autoritários. Eu falo que é o tiro amigo da mãe, né? O fogo amigo. Porque ela quer resolver tanto a vida do filho que ele mesmo não consegue lidar com as contrariedades. Então, a gente olha nas escolas, consultórios, a gente tem visto os mimados, autoritários, que é os masculinos tóxicos em potencial lá na frente. E, por fim, a ausência do pai e a solidão da mãe vão trazer essa insegurança e dificuldade de ligar para a atenção. O que a gente pode fazer? Eu estou quase acabando aqui. Então, primeiro, a gente precisa trabalhar com valores. Retomar a educação moral, não tem jeito, né? Muitos pesquisadores, referências, é isso que estão trabalhando nas escolas. Como trabalhar valor e virtude, né? E como reconfigurar os papéis para a gente ter uma potência masculina que seja ética e afetiva. Porque, de fato, eu consigo marcar gol, mas a única hora que eu tenho pega entre meninos, né? Se a gente olhar, é na bebida ou na comemoração, fora disso. E é por isso que muitas dependências surgem disso, né? Não sei se vocês sabem, mas o álcool, o pão branco, as pessoas só podiam comer ou beber muito no luto, no batizado e no casamento. Fora isso, os homens, porque aí os homens podiam chorar à vontade, poderiam se expressar, porque estavam bêbados. Então, a gente precisa entender muito o que as relações de alucinação, delírio, têm a ver, né, com essa droga que falta para o homem, mas não é o que intoxica. Eu acho que é a empatia, a escutativa, a presença do pai, né? E não importa que não tenha pai, o lar, mas a presença de alguém que dê limites, um afeto de segurança. Se não é o pai, é o tio, é o avô, é o padrinho, é o irmão mais velho, mas a referência dessa homoafetividade. O Charlot, que está do educador, ele fala muito isso. Todos nós nascemos homem, né? Homo. Mas virar humano é uma outra história, né? Eu acho que a masculinidade tóxica fala muito isso. Então, eu fiz algumas dicas aqui
E para nos orientar, é essas perguntas que eu fiz e estou convidando vocês. Que tipo de cultura masculina nós estamos sustentando com meus atos, aquilo que eu silencio, ou nas minhas tomadas de decisões? Eu estou potencializando o lado doentio ou eu estou potencializando curas? Que modelos estou transmitindo a filhos, alunos, colegas e liderados? Os meus filhos, muito tranquilos, às vezes me mandam piada, ou meme, falam, não achei graça, porque a mãe ficou exposta a alguém, e está ali, está na rede. Como que a gente pode rir de alguém que foi exposto? Não vejo graça. Onde está a graça da exposição do outro ao ridículo? Então é muito importante que a gente comece a parar e falar assim, se fosse eu no lugar do outro, né? Isso que é empatia. Né? As pessoas postam e expõem o outro. A Kelly vai falar o que é ofensa, o que é crime, o que é calúnia, o que é difamação, mas a gente pode se sentir ofendido, e ofensa é ofensa. Tem que responder. Como eu tenho contribuído para a formação de meninos capazes de sentir e respeitar? Eu mando ele calar a boca, falo depois, porque não tem ninguém aqui nessa aula, né? Eu e todos vocês, ninguém que vai assistir que já não escorregou, porque vem a raiva e a gente fala o que não deveria. Mas a gente pede desculpas. Mas quando não é pedido desculpas, isso é um problema. Então, raiva é sentir demais sem consciência. Então, eles podem sentir raiva, mas nós precisamos tomar mais cuidado. E por excesso de raiva também não fazer nada gera impotência. E o que eu posso fazer a partir de hoje para reconstruir o homem são as minhas 21 dicas para a gente educar e respirar. Posso continuar? Porque eu vou ler agora. Então, primeiro, educar para a escuta emocional. A dica eu dei... primeiro, tudo que está aqui está num artigo que já foi publicado pela revista Educação. Então, primeiro, quero agradecer a Kelly quando ela criou o desafio. Como homem, achei que eu precisava falar e afetivo, empático e também propor, porque é legal a gente também trazer propostas. Então tudo que eu falei aqui, vocês olham e tem o artigo para vocês se debruçarem e depois a gente pode debater mais em outro momento. Palavras-chave que a gente precisa entender. Está com conforto ou sem conforto? Né? Você está confortável ou desconfortável? Porque às vezes o garoto não sabe o que está sentindo. Você está com angústia, você está confortável ou desconfortável? Porque quando a gente pergunta para um garoto, você está bem? Lembra-se, é CVV. Não, é como vai. Você fala que está bem, você está forçando o outro a falar que está bem. Então, você está confortável ou está desconfortável? Estou te sentindo X. Segundo, as coisas acontecem, né? Aquela palavrinha acontece. Então, se alguém vai mal na prova e a gente vai lá e vamos resolver, é a segunda coisa que a gente precisa parar, né? Vamos resolver, você tem que estudar muito. A gente tem que levar a pergunta, construir o senso crítico. O que levou você a ter a nota baixa? Né? A gente ajudar. Então, perguntas. O educador que faz perguntas, ele está na paternagem, na parentalidade. Pais ou educadores que quer resolver, ele já está na projeção. Ele já não está sentindo e já fez o estupro anímico ali no filho e todos nós. Então, querer resolver e deixa que eu resolvo, vamos resolver juntos é uma outra história. Mas antes de resolver junto, eu preciso identificar. Ensinar que quem cuida é uma potência, não uma fraqueza. Então, a gente vê muito pouco menino consolando menino. Ou seja, ele fica perto, mas não toca, não fala. Ou se ele está na fossa, não vamos falar que ele fica mal. Às vezes a pessoa quer falar. Né? Filhos que ajudam na tarefa doméstica. Hoje eu vejo mais meninos se interessando em cozinhar, mas não gostam muito de arrumar a cama. A nossa biografia como ponte geracional. Isso é muito importante. Não tem nada que nossos filhos, os nossos tutelados passam que nós não passamos.
Aí precisa olhar, já vi, se não foi comigo, foi com alguém próximo. Então, legitimar que o que o outro está passando não é uma novidade, mas que você tem experiência, é uma boa referência, né? Os jovens veem, os filhos veem muito pais brigando que não se pede desculpas, fica magoado, triste. A gente vem dessa história, né? Então, entender, né? Que quando eu estou mal, pedir desculpa e cada um para um canto para dar um tempo, mas não ficar de mal. Corrigir as piadas de cunho misógino, machista, né? Ó, é o que eu acho. Eu vejo, recebo muito meme de médicos. Não acho graça. Como que eu vou achar graça de algo que tem alguém lá exposto? Não dá. A comunicação não violenta é uma metodologia bem conhecida, a Unesco apregoa, eu recomendo, né? E que é a partir de nós. Então, o que você me falou, eu não estou me sentindo bem. Isso não está bom para mim, vamos conversar? Né? Então, se o outro não sabe o que sente, eu posso dizer para ele que, como ele falou comigo, o tom me trouxe desconforto. Vamos recomeçar? Né? Então, galinha, aquela mulher é dadeira, ela sai com todo mundo. É muito falado, nada mudou. Né? Nos bastidores isso continua. Não é não. Uma das grandes doenças da masculinidade tóxica ou da parentalidade doente é quando eu falo não e deixo. Isso não é um contraditório, né? Isso é uma alucinação, né? Uma bizarrice. Não, agora é hora do jantar, quero a tua presença. Não é não. Eu trouxe para vocês que referências positivas, né? Trouxe, obviamente, de homens. Então, a gente não lê mais biografias, a gente lia biografias. Né? Então, recomendo as biografias de pessoas que possam nos inspirar. Para mim, Mandela, a biografia do Gandhi e do Viktor Frankl, da logoterapia, que foi sobrevivente do campo de concentração, me trouxe muitas inspirações na minha vida. Mas tem grandes estadistas, heróis, né? Mas também o modelo inspirador está ali, né? Pode ser o coach, o educador, o pai, o líder religioso, alguém que os jovens aprendam a admirar, né? A base do tratamento, a base do adoecimento da masculinidade é a inveja. Eu não tenho o que o outro quer, eu vejo e não tenho, né? Envidia. E quando você falou, que bom que tem alguém que você olha e quer, porque a inveja é o meio caminho para admirar. Então a gente estimula para que essas jovens, crianças, cheguem lá, né? O que de bom aquelas figuras podem te inspirar, e o contrário também. Os pais não querem mais receber ninguém em casa, tá todo mundo com preguiça de receber. Recomendo, traga os filhos de amigos para casa, põe roda de conversa, jogo de tabuleiro, sessão de filme, faz uma pipoca. Os amigos dos filhos são os mestres a falar quem são os nossos filhos. Tem coisa que acontece lá fora que a gente nunca nem sabe. E são eles que nos contam na conversa fortuita que ali a gente tem, né? Então, mesmo que seja para videogame, etc., convide, faça da nossa casa um lar para muitos jovens. E muitos jovens nos acolhem também como referências parentais. Às vezes, na casa dele não tem um espaço, mas na conversa ali com o pai do outro, ou com a mãe do outro, isso pode acontecer. O pensamento crítico nas mídias é isso que eu já disse, né, também. Quando o outro vem, é quem disse? Porque como que aconteceu? Né? Essa história que recente aconteceu com uma apresentadora da TV e a sua nora que deu bochicho, né? Então, realmente é o que a imprensa, o que foi noticiado, cuidado com o que aconteceu e não foi dito e o que colocaram, né? Então, a interpretação humana, cada um interpreta de um jeito, né? A gente sabe que a realidade, a gente chega próximo dos 80%.
E é isso que a gente está vendo em saúde mental, a capacidade da gente interpretar a realidade, a nossa mente. Então, uma pessoa, um psicopata, um distúrbio borderline, um depressivo, um ansioso, uma pessoa que está no estado, entre aspas, autorregulado, cada um interpreta aquilo que está vendo de maneira diferente. Então, para isso, a gente precisa trazer perguntas, fazer perguntas. Reconhecer e acolher a fragilidade, e a outra, que o corpo é bússola emocional. Emoção é tudo que vem do corpo. Isso é Damasio que fala e nos trouxe. A nossa grande inteligência é corporal, é visceral. Sudorese na mão, nó na garganta, taquicardia, todas essas questões, elas vêm porque elas estão mostrando que tem algo ali que precisa ser organizado, né? Para isso, sem corpo não há consciência. Se a gente patologiza muitos sintomas, a gente vai nessa toada que está todo mundo ficando doente, jovens cada vez mais interessados. Então, quando medicar, quando buscar ajuda, teu filho está fracassando, não está evoluindo, está sofrendo, não pode ter dúvida. Agora, está indo bem, está fazendo as coisas, está reclamando, eu acho que a gente precisa só conversar um pouco para entender. Então, se eu sou ansioso antes de prova e vou bem, é uma coisa. Se eu sou ansioso e me dá branco e falho, é outra coisa. Então, essas questões são muito importantes, mas é no corpo que está a nossa bússola emocional, né? E, por fim, essa questão. Não queira resolver o problema do outro. Escuta. Na dúvida, mudo. Eu escolhi tal, vou refletir e depois a gente vai ver o que faz. A gente pode trabalhar com uma autoridade amada também nos espaços coletivos, esportes em que tem um sensei, um coach, né? O escotismo, em que você tem o adulto de referência, né? Alguém que tem uma responsabilidade hierárquica afetiva. E hoje a gente precisa olhar, principalmente, o que o padrão estético está transformando na violência consigo e com o outro, né? Então, também essas questões. Buscar apoio profissional, já falei. E a polarização de gênero é: não vejo mais meninos encontrando meninas e vice-versa. Se seu filho só tem amizade com homem, então nenhuma menina chama atenção. Se seu filho tem amizade com meninas e com meninos, ok. Se só tem com meninas, só pergunta por quê, né? Eu acho que tem algumas questões, né? E vice-versa, né? Então, é natural a formação da identidade masculina e feminina por volta dos 9, 12 anos, né? A formação dos grupinhos, mas depois as coisas vão mudando. Quando fica muito polarizado, é adoecimento. E, por fim, de novo, a crítica do Heidegger, né? Ele falou muito da menina e no livro dele não falou dos meninos. A gente vê muito pouco, né? A gente vê o sofrimento dos meninos. Eu sempre me pergunto em duas situações. Quando eu passo na Cracolândia e vejo que tem muitas mulheres, mas é mais homens ali. A Cracolândia é aquele espaço aqui em São Paulo de violência a céu aberto, né, pela droga, mas é uma violência. E quando o abusador é expulso. Isso me traz reflexões de como lidar. E, por fim, como construir ponte entre os gêneros. Eu vejo que todos nós estamos nos distanciando. O que a gente vê na minissérie é também no mundo corporativo, é no mundo da juventude, né? As pessoas não estão lidando com afeto diferente do que ele quer, né? Então, essa é uma questão importante, se der a gente... Acho que a gente precisa tirar muros, mas eu acho que todos nós podemos ser luzes e inspirações para os mais jovens e mais velhos, não tem problema. Que o homem não é aquele que domina, mas que tem essa ação do coração, né? Todos nós falhamos, a gente tem que legitimar que somos falíveis,
mas que a gente está aqui porque a gente acertou muito mais. E é isso que a gente precisa passar para os nossos homens e mulheres. E que a gente precisa trabalhar com as pazes possíveis. Se o garoto tem uma dificuldade com o esporte, a gente foca no esporte. Se a dificuldade do garoto com menina, a gente ajuda. Né? Tem muita. Se é com a lição, com a professora, mas tudo não é ser feliz, mas é como é possível fazer as pazes. Né? Então, muito obrigado. Isso é o que eu trouxe, corri bastante, desculpa. Aqui tá as minhas páginas, todos os meus artigos estão no LinkedIn. Quem me mandar mensagem de pergunta, eu respondo com muita alegria. Pessoal, agora é o momento que vocês podem ficar à vontade, perguntarem aqui. O Dr. Rubens está totalmente à vontade para responder, então, por favor, fiquem à vontade, participem. Qual é a grande dificuldade de vocês hoje? Né? Eu vi que eu cheguei. Ingrid Correia, que alegria ver você aqui. Oi, Gama. Eu não estava vendo vocês. O que para vocês hoje é a grande dificuldade em relação a educar meninos, ou com sobrinhos, ou com filhos, ou com filhas em relação aos seus amigos, né? O que poderia trazer como reflexões? Qual a maior dificuldade? Pode falar. O que eu tenho visto mais, assim, que é uma coisa que eu tenho trabalhado bastante, é em relação à paz. O exemplo ainda é uma coisa que pega bastante. Então, eu acho que, principalmente quando é crianças, o exemplo é muito forte. Qual é o que você percebe a dificuldade do adulto ou na educação ou em casa? Na educação, sem dúvida, porque a maneira de ensinar, pode bater, tem que brigar, não vem com desaforo. Quando o pai, daqui a pouco, isso é brincadeira de menina. Isso. Né? Então, aparece bastante isso aí, ainda. Mas, por outro lado, já melhorou muito, porque eu vejo muitos pais participativos, quando tem reunião em colégio, já tem um número bem maior de pais, né? Pais homens, né? Porque a gente fala pais no português, é os dois, né? Mas homens. Isso é muito importante, Ana Cristina, e eu acredito nisso. Os que causam distúrbios são minorias. Se a gente olhar câncer e doenças, a gente tem mais pessoas saudáveis do que pessoas doentes no mundo. Mas uma pessoa doente, ela é capaz de fazer essa contaminação de regras morais, né, ou não éticas, porque o julgamento, exatamente, né, o senso crítico, permite ela se expor melhor. Então, para a masculinidade tóxica, está ligada ao destemor. São gente que não tem medo algum. Geralmente é essa história. E tudo que um homem quer é não sentir medo, né? Então, temer a Deus sobre todas as coisas é um bom jeito da gente olhar isso do ponto de vista civilizatório. Medo é um sentimento que nos preserva. Quando a gente fala, o desconforto, a taquicardia, né, antes de prova, antes de apresentação, ou encontrar uma gangue, né, uma rua escura. Quem passa por isso e não tem o medo, chama atenção. E são essas pessoas que, às vezes, acabam virando líderes. E é isso que é a grande transformação do mundo, né? Sim. Não sei se você concorda. Eu concordo contigo, e uma coisa que estava vindo à minha cabeça também é, às vezes eu encontro pessoas ao contrário, eu não posso ter raiva, mas tem aquelas explosões, né?
Aí, muitas vezes, eu falo, quando falaste do medo, esse lado positivo do medo, como todas as emoções, né? Tem seu lado positivo e negativo. A questão da raiva, tem gente que diz, eu não posso ter raiva, mas não tenha o controle sobre ela. E aí eu já tive que mostrar, bom, tu pode ter raiva de um filho, pode ter raiva de uma mãe, mas depende do que tu faz com essa raiva. Isso. Como é que tu lida com ela, né? A raiva é o sentimento da iniciativa. As pessoas confundem a raiva com a ira ou cólera, né? Isso. Que é o sangue nas ventas ou a boca, a língua de... Então, e acho muito bom quando um pai que é mais irado, mais colérico, ele fala, né, porque o filho sempre questiona, você é assim, eu não quero ser. Eu falei, então, o meu pai foi pior, mas eu estou melhorando, mas eu quero que você seja melhor do que eu. Então, legitimar mesmo as dificuldades emocionais como patrimônio, porque quando a gente reconhece, a gente já está no caminho da consciência. Agora, quando a gente nega, aí não adianta, aí a negação. Então, a história do falo o que eu faço, mas não faço o que eu faço. Então, a salutogênese trabalha com coerência, né? Então, o que é coerência para a saúde? É aquilo que eu penso, sinto e faço tem que ser junto. Quando eu faço uma coisa, penso outra e sinto uma terceira, é a fragmentação que vem nesses momentos de raiva, porque, na realidade, a gente ou está autorizando alguma coisa ou está fazendo o que não quer. Uhum. O que ficou... Luciana, você está aí ainda? Natália, Ingrid, Gama, Frederico e Daiane, Ana Cristina de Oliveira. Rubens. Oi, eu obrigado acho pela presença. Obrigada. Imagina, eu acho que, para mim, assim, uma das maiores dificuldades hoje em dia, eu acho que é o isolamento das crianças. Eu não sei se... Assim, na minha época, a gente brincava na rua, então todo mundo acabava se encontrando, brincando. Na época da roça, né? Todo mundo brincando. E hoje em dia as crianças vão para a escola e depois tem o inglês, tem a natação, não sei o que lá. E elas não têm parece que a coisa está mais frágil, assim, né? Está mais os laços parece que não se consolidam tanto, eu não sei, fica uma coisa, e aí fica, né, a WhatsApp, enfim, videogame, mas uma coisa mais, assim, remota também entre eles, mas eu não sei se a minha perspectiva pode estar um pouco errada, assim, que eu estou olhando de uma cultura mais elitizada, porque quando eu vejo, assim, às vezes eu vou nos bairros mais pobres, digamos assim, de São Paulo, que eu vou na casa de alguém, eu vejo as crianças brincando na rua, apesar de ser perigoso, passar carro, mas eu vejo uma interação ali, eu não vejo isso, assim, a gente tem que, os pais têm que ficar levando o filho na casa do outro, assim, se eu não tivesse ajuda, eu não ia conseguir fazer nada, porque você tem que acompanhar o filho pequeno para brincar com os outros você tem que levar, não sei, assim, então fica extremamente difícil, mesmo você tendo recursos, assim. Então, para mim isso é difícil. Obrigado, ótimo ponto, né? A primeira, eu acho que o mundo transforma, né? Isso que eu trouxe durante a palestra, a gente não tinha tantos eletrônicos. Então, também nós precisamos nos aproximar. E eu acho ótimo, aproximei-me com meus filhos, a dica que eu dou, porque eles sabem muito rapidamente, tudo que a gente demora tempo, eles resolvem rapidinho. A segunda tem uma premissa que eu ensinei, né? Eu vim dessa coisa do quintal, é a premissa do Hyde, né? Coitado, só estou falando contra o Hyde, né? Mas é isso. É uma outra época. As pessoas vão para a escola, como a gente socializa, seja pensar como só as nossas mães se socializavam, era só de sexta ao sábado, né? Domingo era até às 3 horas da tarde. Hoje eles socializam o dia inteiro. Na escola,
todo mundo tinha as suas... Eu ensinei, como cultura minha, de que amigo é quem a gente traz para casa, que é um pouco do que eu trouxe lá como dica. A segunda, tem uma época que também nós, pais, a gente tem um certo temor do que pode acontecer. Então, pais mais ansiosos, né? A gente é mais pessimista também, né? E tem os pais muito destemidos que às vezes dá problema também, que a gente tem que ficar de olho. Mas quando tem mais um garoto, né, mais um par, a autorregulação acontece naturalmente, porque isso faz parte da humanidade, né? Essa é a transformação de sermos da raça humana e virar humanos. Então, isso a gente vê entre primos. Então, e quando não se tem energia elétrica, eu sempre falo, o que acontece quando, porque aqui no Brasil a gente tem essa experiência, e aí, quando acaba a força, a energia elétrica, o que as pessoas fazem, né? Descarrega, geladeira, aquele... Eu adoro quando isso acontece, Rubens. Então, mas é legal a gente saber os recursos que vêm nesse momento em que a gente fica menos exigente e pode relacionar. Então, também a gente precisa confiar no que a gente passa para os nossos filhos a partir da criatividade que vem deles. Mas se for sempre nessas expectativas, é isso que eu falo, gostaria muito de voltar a educar algumas coisas da consciência que a gente tem, mas graças a Deus, a vida é essa mesmo, né? Não tem um método melhor na vida para todos nós. É acertar e errar, é o método mais troglodita. Por isso que tomadas de decisões e responsabilidade tem a ver com quem tem mais experiência. Mas quem tem mais experiência é quem errou. Não tem ninguém aqui que está assistindo que nunca errou. Eu errei, a Ana, o Gama, o Ingrid, a Januária, a Kelly. O que é errar? Me desgastei mais numa situação. O que a gente precisa entender é que tem, às vezes, o predador. O predador, aquela pessoa é doente. Ele vem dentro de uma condição doentia. Ele tem uma relação de interpretação da realidade já diferente. Chama atenção. Uma criança que tem uma relação frágil, você percebe com que ele vai atuando e na adolescência aparece. Então, e a gente olha isso muito como ele lida com a contrariedade. Ele é capaz de pegar uma faca, não é porque viu, porque o impulso dele é esse. A gente precisa entender como educar. E são esses que acabam atrapalhando. Tem alguns que entram na esteira desses, como influenciador. Do mesmo jeito que na série ele é influenciado, a gente precisa cuidar de quem nos influencia. Primeiro, no celular. A outra é a gente investigar e ter tempo e paciência, principalmente, eu acho, Ingrid. Nós estamos, às vezes, cansados, não temos muita paciência para ficar perguntando para a filha. E, às vezes, não é muita pergunta. O que você está vendo? O que é isso? Me mostra. E quando a gente não entende, você pegar um celular, eu nunca invadi a privacidade do meu filho, mas a gente tem que restabelecer uma relação de confiança. Se a gente não tem uma relação de confiança com o filho, não precisa discutir sobre masculinidade tóxica, a gente tem que trabalhar sobre parentalidade. E eu acho que é essa que eu vim falar aqui. Todos nós somos ótimas referências para os nossos filhos ou para os nossos tutores e educadores. A gente precisa parar de querer copiar fora. A gente tem histórias da nossa vida que nos fortalecem. Agora, onde não está funcionando, tem que pedir ajuda. Porque, às vezes, eu estou ficando no erro dos nossos pais, dos nossos ancestrais, ou dos nossos dramas, e aí a gente não atualiza a história, a gente perpetua. Traumas, hoje, questões, quanto mais precoce na vida, a saúde mostra, né? Quanto mais precoce o trauma, pior é o desfecho para aquele indivíduo, homem ou mulher. Então, o que aconteceu nos primeiros 7 anos de vida é uma coisa, o que aconteceu até os 12, 14, e o que aconteceu na adolescência é outra. Mas não tem um adulto patológico que não foi uma criança ferida, e a gente precisa fazer a nossa revisão. Por isso que eu coloquei lá nas dicas, né? PS, não há fórmulas mágicas. Se alguém falar, faz isso, dá certo, não. A gente tem que criar um processo de indicador. Como eu sei que meu filho está melhorando?
Eu passei muito da hora, adoraria conversar mais, mas acho que a gente tem que encerrar. Então, não sei se eu respondi, se ainda ficou, por favor, me acessem, vou adorar bater papo. Agradeço Vinícius, Kelly, e sou eu que vou terminar, tem alguém que vai fazer o final daqui? Estou aqui, professor, doutor. Pessoal, gostaria de agradecê-los, agradecer o doutor pela participação. Acho que tem alguém que levantou a mão e eu não vi, eu não sei se é... Acho que foi, na verdade, saudações aqui que o Então, Frederico tinha mandado aqui. Eu testo excluir alguém, isso não tem a ver comigo. Eu acho que ele levantou no momento de saudação. Tá bom. Então, eu gostaria de agradecer a participação de todos, em nome da doutora Alessandra, em nome da Kelly, doutora Kelly também. Convidá-los a participar da nossa próxima aula, que vai ser sobre cyberbullying e bullying. Então, quinta-feira também, vou encaminhar o mesmo link para vocês acessarem e participarem da nossa aula. Dr. Rubem, muito obrigado mais uma vez. Tenham todos uma boa noite. Obrigado. Um abraço para todos e sucesso. Tchau.